Olha aí, pessoal, a nata intelectual, artística do Brasil, esse pessoal da isentosfera lacradora do Leblon, essa turma que você conhece, bem, uma série de cantores, artistas, intelectuais pedem ao presidente Lula que rompa relações com o Estado de Israel por conta de uma carnificina insuportável que está acontecendo lá na Palestina, nas palavras deles aqui, né? Uma coisa assim naturalmente questionável, é claro, tem sido uma tendência já, na verdade, desses movimentos. Temos visto isso em universidades, em meios artísticos de forma geral, uma coisa assim constrangedora, eu diria, e mal intencionada de certa forma. A verdade, contudo, é que o Lula não precisa desse tipo de incentivo. O cara tem agido de forma antissemita já há um bom tempo, né? Inclusive forçando a barra das suas ideologias, de sua percepção pessoal para o Estado brasileiro, inclusive levando a uma possível ruptura, sim, das relações com Israel, das relações diplomáticas, levando-se em consideração, por exemplo, né, que o governo brasileiro retirou de forma definitiva o embaixador do Brasil lá de Israel. Não temos representação diplomática lá em Israel nesse momento por conta de uma ação do Lula aqui, né? Uma coisa completamente absurda. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a situação é a seguinte, começando pelo embaixador lá, né? Atualmente, ou até então, Frederico Duque Estrada Maier era o embaixador do Brasil lá em Israel. E teve aquela situação lá atrás, quando o Lula comparou as ações de Israel na faixa de Gaza com o Holocausto. Naquela situação, ele foi convocado pelo governo de Israel para prestar esclarecimentos a respeito disso aí, e, na verdade, o governo Lula ficou extremamente mordido desde então. E agora essa história, essa rusga, ganha um capítulo mais porque o Lula convocou esse embaixador do Brasil, dando para ele uma nova missão, que na verdade é ir para Genebra. Então ele transferiu esse cara de Israel para Genebra e deixou a embaixada brasileira lá vazia, portanto não tem uma representação diplomática nesse momento aqui, né? Isso por si só não representa uma ruptura de relações entre Brasil e Israel, mas piora algo que já estava ruim, deixa o caldo ainda muito mais azedo de forma geral, né? E há um entendimento de que o Lula vai manter isso aí enquanto o Netanyahu for o chefe de Estado lá em Israel, chefe de governo em Israel, né? Então, na verdade, isso acaba piorando a situação entre os dois países, sem dúvidas, né? Nem todo país precisa, de fato, ter um diplomata brasileiro, um embaixador brasileiro e tudo mais. O Brasil é um dos países mais representados no mundo de forma geral, mas isso aí eventualmente pode acontecer ou não, né? Então, houve uma situação ali daquele constrangimento, daquela situação constrangedora lá no passado, que aconteceu em fevereiro. Rapaz, já tem bastante tempo, né? Não parece que tem tanto tempo que eu falei desse tema aqui não, né? E aí o Lula tinha convocado o Maier para ir em Brasília prestar alguns esclarecimentos também, fazer algumas consultas, mas ele voltou semana passada, depois de ficar 3 meses fora de Israel. Maier voltou para Israel novamente, apenas para ser transferido de forma definitiva pelo seu chefe lá para a Suíça, conforme eu falei, né? Então, no sentido disso aí, dando uma base para o governo Lula, uma base intelectual, vamos colocar assim, um grupo de artistas e intelectuais, inclusive pessoas de etnia judaica, né? Eles enviaram uma carta ao presidente Lula pedindo para que ele rompa relações diplomáticas com Israel, né? Então, eles falam aqui, inclusive, né, fazem aquela babação com o Lula, dizendo que o Lula hoje está
exercendo uma liderança de grande envergadura no Brasil, e isso poderia ser uma contribuição brasileira para que a situação lá na faixa de Gaza fosse resolvida logo, nas palavras deles, né, para que se encerre essa carnificina insuportável, né? Então, é engraçado, né? O texto fala que o Brasil tem apresentado seguidas propostas para o cessar-fogo na faixa de Gaza, né? Deve ser aquele tipo de proposta igual lá para o fim da guerra na Ucrânia, né? Ou seja, entregue tudo para o lado errado e está resolvido a situação. Uma coisa completamente patética e ridícula, sem dúvidas aí, né? O pessoal critica o Netanyahu, como é típico de acontecer aqui e tudo mais, né? Falam que inocentes estão sendo assassinados. É engraçado que esse pessoal nunca fala do terrorismo que aconteceu lá atrás, né? Não rolou cartinha nenhuma questionando as ações do Hamas, tratando isso como terrorismo, nem nada disso, lá em outubro do ano passado. Assim como não tem rolado nenhuma cartinha questionando o fato de que uma agência oficial da ONU serviu ali de fachada para que o grupo terrorista Hamas se estabelecesse e utilizasse ali as estruturas para fomentar e preparar os seus ataques de várias formas, de várias maneiras ali, conforme a gente viu em vários casos apresentados, né? A UNRWA não passava de um puxadinho do Hamas no final das contas, mas não tem artistinha brasileiro falando isso definitivamente, né? Então, esse documento, essa cartinha maravilhosa, foi assinada por um monte de gente, né? Olha só, Chico Buarque, Gilberto Gil, Wagner Moura, Emicida, né? Aí tem escritores intelectuais aqui, como Milton Raton, Raduan Assar, Gessé Souza, né? E aí entram os advogados aqui também, juristas, né? Pedro Serrano, Juarez Tavares, Antônio Carlos de Almeida Castro, Carol Proner, né? E ex-ministros de outros governos, como Luiz Carlos Bresser Pereira, Paulo Sérgio Pinheiro, Eleonora Minicucci, né? Isso aqui é da Dilma Rousseff, que eu lembro, tá? Paulo Vanucci, José Dirceu. Caramba, José Dirceu tá assinando isso aqui, meu amigo? Quem que tem coragem de dividir a assinatura numa carta com José Dirceu? Uma coisa impressionante, de fato, e o senhor Eugênio Aragão aqui, né? Além disso, também tem alguns judeus, como aqui a Anita Leocádia, Breno Altman e o Bruno Huberman, né? Essa Anita Leocádia aqui é filha da Olga Benário, sim, aquela Olga Benário comunista lá, que foi deportada para a Alemanha bigodista na época do Getúlio Vargas, ali tem até filme dela e tudo mais, ali a gente conhece de forma geral, né? Tem aqui a cartinha, né? Escrita na íntegra aqui para quem quiser ler, quem tiver estômago para ler esse monte de baboseira aqui, chamando o Lula de querido presidente, né? Olha que coisa maravilhosa, que essas medidas adotadas por nosso país e sob uma liderança de sua envergadura, mas que coisa vergonhosa, que babação de ovo ridícula, né? Uma coisa completamente patética. Parece que é mais gente aqui do que na verdade são poucas assinaturas no final das contas. Eu sei que muita gente não tem coragem de colocar aí o seu nome, misturar o seu nome com essa gentalha, que é uma coisa completamente vergonhosa, sem dúvidas, né? Mas isso aqui ajuda a deixar claro o grau de antissemitismo que existe na esquerda de forma geral, aqui no Brasil, fora do Brasil também. Nós temos visto isso com uma intensidade poucas vezes vista na história. Eu diria que tem décadas que a gente não vê o antissemitismo tão aflorado assim. Nos meios intelectuais, acadêmicos, isso é gritante, uma coisa completamente absurda, e eles encontram no Lula alguém para representar essa ideia que eles têm a respeito de Israel e os seus desejos nefastos de que Israel não exista no final das contas. Essa é a grande situação, o grande ponto todo dessa história aqui, né? Esses intelectuais de Araque encontraram no Lula um parceiro antissemita para ficar conversando e enviando cartinhas e tudo mais. E o pior de tudo é que não é impossível que, sim, o Brasil corte relações diplomáticas com Israel por conta de questões ideológicas, uma vez que o Brasil cada vez mais tem se alinhado com o que há de pior neste mundo aí, e Israel obviamente está no polo oposto daquilo que o Brasil tem
se unido neste momento. Estamos na vanguarda do atraso e é bem provável, portanto, que o Lula acabe nos arrastando por esse caminho. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.